Olá, estamos aqui para a segunda aula da nossa escola bíblica e estamos no tema Angiologia, que é o estudo dos anjos. Amém? Glória a Deus. Então, nós já vimos um bocadinho da história da criação, vimos um bocadinho do esboço panorâmico, vou continuar nesse esboço panorâmico, lembrando a todos que a palavra anjo, em hebraico, se pronuncia malak, com capa no fim. Em grego é angelos. E acabei de ter agora uma revelação tremenda, que em português é anjos. Glória a Deus. Significa mensageiros, enviados ou obreiros. E é isso que eles são. Como diz a Bíblia em Hebreus, capítulo 1, versículo 13 e 14, espíritos ministradores para aqueles que hão de herdar a salvação, ou seja, para mim e para si. Amém? Agora, atenção, apesar de muitos chamarem de anjo a todos os tipos de seres espirituais, existem vários tipos e autoridades diferentes e bem definidas na ordem celestial do firmamento da casa de Deus. Amém? Então, vamos ver então agora rapidamente a existência e a criação dos anjos. Então, a Bíblia, que é para mim o manual principal, e é ele que nos ensina todas as coisas, e para mim é o tira-teimas, mostra-nos que Deus criou os anjos e a existência de anjos, ou seja, a veracidade dos mesmos, é ensinada e comprovada em pelo menos 34 dos 66 livros da Bíblia. Os anjos estão presentes em mais de metade dos livros que compõem a Bíblia Sagrada. 34 dos 66 livros da Bíblia. E a palavra anjo, seja no formato hebraico malak, seja no formato aramaico, que eu agora não me recordo, ou no formato grego, angelos, ocorre cerca de 275 vezes em toda a Bíblia. É só aqui uma pequena estatística engraçada para vocês. É aquele, como é que se diz, aquela sabedoria quase inútil, mas que é um bom tema de conversa. Enquanto se morde um pastel de nata e se bebe um café, o irmão sabia que os anjos são mencionados 275 vezes na Bíblia. Glória a Deus. Fantástico. Agora, igreja, porquê que nós estudamos os anjos ou ensinamos acerca dos anjos? Porque o próprio Cristo, o próprio Jesus, Filho de Deus, ensinava acerca dos anjos de Deus. Falava dos anjos de Deus. Porque ele sabia melhor do que ninguém que eles são reais, que eles existem e que o ministério dos anjos é de suprema importância para o avanço do Evangelho. E se você não acredita, recorde-se apenas desta passagem. Quem é que anunciou o nascimento de Jesus aos pastores? O anjo do Senhor. Quem foi na ressurreição que disse a Maria Madalena: por que procuras os vivos entre os mortos? Estão a ver? Os anjos de Deus anelam. Porquê? Por fazer a tarefa que nos foi entregue, que é de espalhar as boas novas, espalhar o Evangelho. Eles, quanto a mim, quase que todos os dias dizem ao Senhor: deixa-nos ir lá abaixo, prega o Evangelho. Deixa-nos levar a teu grande amor. Aqueles malandros lá embaixo estão mais preocupados com os tablets e com os telemóveis. E com o Benfica. Mas Deus escolheu-me a mim e a si para levar a boa nova, para levarmos o Evangelho. Amém? E posso-vos garantir, igreja, que os anjos de Deus nos ajudam. Diga comigo, os anjos de Deus me ajudam. Abram comigo as vossas Bíblias em Mateus capítulo 18.
Mateus capítulo 18, versículo 10. Mateus 18, 10 diz assim: Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face do meu Pai que está nos céus. Olhe lá para mim. Jesus falava para a multidão. Jesus falava para os seus próprios discípulos na importância de nós sermos humildes. E a humildade não se refere à pobreza, nem se refere à pobreza de espírito. Refere-se a nós termos um caráter humilde, um caráter simples. E Jesus estava a dizer aos discípulos para ninguém desprezar outrem por serem pessoas iletradas ou pobres ou pessoas sem condições de vida, porque Deus também os amava e os considerava. Até Jesus chegou a dizer: ai daquele que escandalizar um destes pequeninos. Ou seja, Deus vê essas pessoas como alguém, como se fosse uma criança, como se fosse um dos seus protegidos. E então Jesus aqui ensina, e está a dizer aos seus discípulos: Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face do meu Pai que está nos céus. Ou seja, você pode se achar uma grande pessoa e até achar que tem uma legião de anjos à sua volta, e provavelmente até tem. Mas aquele irmão, só porque se calhar tem um sotaque lá de Viseu, e que fala e tal, e que fala assim um bocadinho meio coisa, não quer dizer que seja pior ou que seja menos, não é? Vocês estão a entender? Ou aquele irmão que só tem aquela roupa e que se vem sempre com aquela roupa. Não vamos desprezar, porque até os anjos que estão com essa pessoa veem todos os dias a face de Deus. Coisa que você e eu ainda não vemos. Ainda não está ao nosso alcance. Quem é que me está a entender? Então, Cristo ensinava e ensina acerca dos anjos. Cristo, Ele próprio teve o ministério angelical dentro do seu próprio ministério, com tarefas bem importantes. Cristo nos mostrou que não devemos de ignorar as coisas que não vemos. Só porque não as vemos, não quer dizer que não existam. Por isso Ele próprio também disse que nós não vemos o Pai que está nos céus, mas aquele que vê o Filho vê o Pai. Como quem diz, tu não podes não ver a Deus, mas se me vês a mim, crê que estás a ver o Pai. Estão a entender? Ou seja, não vamos desprezar os anjos de Deus só porque não os vemos, ou pensamos que não os vemos. Amém? A prova bíblica da sua criação também está no Novo Testamento. Abra comigo Colossenses capítulo 1. Colossenses 1, versículo 16, diz assim a palavra de Deus. E olha que é engraçado que este versículo está logo a seguir à prova de que Jesus é o primogênito de toda a criação. Colossenses 1,15. Até podemos ler os dois. Versículo 15, Colossenses 1, versículo 15 diz assim: O qual, está a fala de Jesus, o qual
é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam domínios, ou dominações, depende da Bíblia, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Aleluia! Glória a Deus! Para aqueles que na primeira lição pensaram assim, está a falar em tronos e domínios, eu não me lembro nada disso. Olha aqui, está aqui. Deus criou todas as coisas. Mas sabe que não para aqui? Olha aí o 17. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Tudo está na palma da sua mão. Como é que Ele não nos há de proteger no meio do mal? Diga-me lá. Como é que Ele não há de enviar os seus anjos para nos proteger e guardar? E Ele guarda. Igreja, Ele guarda. Está a ouvir o que eu estou a dizer? Olha. Não foi há muito tempo. 6 meses atrás, mais coisa, menos coisa. Talvez até 7 meses. Um senhor entrou na minha praceta a conduzir um automóvel e a ter um AVC ao mesmo tempo. Conseguiu fazer a primeira curva e embateu nos carros. Fez a segunda curva, é um quadrado, e embateu nos carros. E na terceira curva, fez a curva e desmaiou. E o carro foi na direção da correnteza central, onde estavam os carros estacionados, aonde estava o meu e o da minha mulher. E você acredita que os nossos carros não sofreram nada? O carro antes, aquilo teve que ter intervenção dos seguros de Portugal, porque a pessoa estava inconsciente já. A última coisa que conseguiu fazer foi abrir a porta do carro, que foi a porta que foi a bater nos carros todos que estavam no veio central, e o carro, como estava engatado, na descida travou. Estão a entender? Foi abaixo e ficou, não estava travado, ficou engatado. E o homem ficou caído para a rua, com a porta aberta, na curva da minha praceta. Alguém viu, chamaram o INEM, chamaram a polícia. Aquilo teve que ter intervenção dos SUS de Portugal. De todos os carros atingidos, os únicos 2 que não foram atingidos foi o meu e da minha mulher. E olha que o antes estava bem riscado e o a seguir tinha farolinhos partidos e tudo. Ok, sou espetacular. Não. Mas quando nós dizemos assim, anjos de Deus, acampem-se ao redor de tudo o que Deus me deu e protejam, acontece. Posso ouvir um amém? Amém. Os anjos de Deus foram criados antes da fundação do mundo. Foram criados quando Deus estabeleceu o firmamento. Nunca se esqueça desta palavra, o firmamento. Porque é dali que sai tudo. Até a fé, que é o firme fundamento das coisas que não são como se já fossem. O firmamento da casa de Deus. Nunca se esqueça disto. Foi tudo criado nesta altura, foi tudo criado neste propósito, foi tudo criado antes da fundação do mundo. O Senhor Deus estabeleceu o seu exército, estabeleceu todos os seres espirituais nas regiões celestiais, nomeadamente no firmamento. Tome nota, nós não vamos abrir, é só para tomar nota. Jó 38, versículos 6 e 7, eu posso ler aqui rapidamente. Diz assim, olha aqui, onde estava, o versículo 4, onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, tu sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel?
sobre que estão fundadas nas suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Aleluia! Os anjos do Senhor são muitas das vezes chamados de os filhos de Deus. E assim foi até nós termos sido criados mesmo como sendo os seus filhos. Aleluia! Isto está em Jó, capítulo 38, versículos 4 até ao 7. Foram criados em santidade. Se você não acredita, lembre-se que o Senhor não permitiu o pecado no meio dos anjos e por isso expulsou Satanás e aqueles que o seguiam, 1/3 dos anjos. Expliquei isto na lição número 1. A Bíblia ensina que todos os anjos foram originalmente criados bons e santos. Isso podemos abrir. Abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Olha, igreja, digo-vos uma coisa. Anda aí uma doutrina de que foi Satanás que criou os seus demónios. Eu vou-lhe dizer uma coisa. Isso é tudo mentira. Então Deus criou demónios. Não, não. Essa é a parte da evidência de quando Lúcifer foi expulso do céu que eu não partilhei convosco. É que ele não foi criado, Satanás. Ele não foi transformado por Deus em diabo. Ele simplesmente transformou-se pelo ódio que gerou ao Criador. Ele ficou amargo, revoltado. Ele ficou com a sensação de injustiça, porque ele achava que merecia ser mais alto do que o Criador. Não é ridículo? Era como a formiga agora virasse para o elefante e dizer assim: olha, agora tu é que vais andar e a escavar túneis e eu é que vou andar com a tromba a apanhar água. Não faz sentido. Até porque o tamanho de um e o tamanho do outro são tão dispares. É como nós e Deus. É como os anjos e Deus. E Lúcifer quis ser aquilo que Deus não o chamou para ser. E por isso foi expulso do céu. Ele e o 1/3 dos anjos que acreditou e que o seguiam. E eu quero dizer, eles depois com o ódio que Lúcifer impôs nos seus corações contra Deus, é que se foram tornando malignos. E aí tornaram-se em demónios. Estão a entender agora? Eles foram criados bons, mas foram enganados. E olha, vou-vos dizer mais. Quanto a mim, muitos deles estão em ódio, não é tanto contra Deus, é por terem sido enganados por Lúcifer. A revolta de terem acreditado numa coisa que não era verdade. Quem é que me está a entender? Gênesis capítulo 1, versículo 31. Portanto, estamos a ir mesmo aos capítulos da criação. Diz assim: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito... Era assim. Era aceitável. Correu bem, queimou-se um bocadinho, mas a próxima vai ficar melhor. Eu pus o palito, mas ainda estava cru no meio, então foi isso. Não. E viu Deus que era tudo muito bom. E que era muito bom. E foi a tarde e a manhã e o dia sexto. Era tudo muito bom. Então os anjos de Deus foram criados bons. Os seres espirituais foram todos criados em bondade, em amor, em luz e em santidade. Santidade, igreja! Oh, meus amores, olhem lá para mim por um segundo. Vou-me desviar um bocadinho do assunto só para focar isto. Porquê é que eu luto tanto contra a murmuração e contra a crítica e contra a falta de perdão e contra o ódio? Porque isso vai nos levar ao caminho de transformar o nosso coração, feito por Deus de santidade e amor, em um coração de ódio e um coração morto. Morto espiritualmente. Um coração com ódio e falta de perdão não vai entrar no reino dos céus.
um coração que não perdoa, um coração que só tem crítica, que só tem maldicência, só tem murmuração, não vai entrar no reino dos céus. Igreja, e vocês estão a ter aqui a prova que isto acontece não só connosco, mas acontece com toda a criação de Deus. Aconteceu com os anjos. Posso ouvir um amém? Agora veja só. Os anjos de Deus têm livre-arbítrio, tal como você e eu. É por isso que quando Lúcifer se rebelou contra Deus, 1/3 dos anjos optaram por ele. Isto está descrito. Está descrito metaforicamente com o príncipe da Pérsia, se não estou em erro, ou da Síria, em Ezequiel 28. Você depois pode ler em casa. Eles têm livre-arbítrio, mas eles fazem muito melhor do que nós. Aquilo que nós prometemos a Deus todos os dias. Eu ponho a minha vontade no chão e peço que se faça a tua vontade. Os anjos de Deus que estão ao serviço do Senhor hoje, todos eles põem a sua vontade no chão e fazem a vontade de Deus Pai. Estão a ouvir o que eu estou a ensinar? A obra da criação é a autoria única do Deus triuno. Deus não precisou da ajuda de ninguém para fazer os anjos e foi feita por um ato livre por parte do nosso Deus e que eu hoje já o apelidei de Criador. E o processo da obra da criação foi a criação espiritual sobre a terra, a criação material e a criação da vida. Agora, não existem anjos bons e anjos maus. Assim como não há anjos novos e anjos velhos. Há uns tempos atrás havia aí uma determinada seita que dizia: irmão, o seu problema é o seu anjo está velho e cansado. Temos de trocar de anjo. Venha à oficina que vamos trocar de anjo. Não é ridículo? Os anjos de Deus são eternos, como o seu espírito e o meu. Nunca se cansam, nunca ficam velhos, nunca vão abaixo, não perdem energia. Nem a espada se parte. Porque a espada deles é uma espada afiada de 2 gumes. E o seu poder assenta na glória do Criador, na glória do nosso Deus triuno. Amém! Agora, existem anjos, e hoje, por causa do ódio gerado contra nós e contra o Criador Deus, eles hoje são chamados de demónios. Amém? Glória a Deus. Terminamos aqui a segunda mensagem e vamos orar no nome de Jesus. Pai, nesta noite, graças te damos pela tua palavra, a qual está a entrar nos nossos corações, está-nos a dar sabedoria, está-nos a dar conhecimento e a aprofundar o nosso amor pela tua palavra e pela tua criação. Em nome de Jesus. E todos dizem comigo? Amém. Glória a Deus. Amém.